Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos estudar a lição? Lição número 8. Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro. Estudo adicional. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral. De duas a uma. Ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Você precisa fazer a sua escolha. Ou esse homem foi e é o Filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode silenciá-lo como sendo um tolo, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas, por favor, não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa e nem tinha essa pretensão. C.S. Lewis, Christian Spirit and Simples. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus capítulo 1, verso 3. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, existente por si mesmo. Jesus nos garante que nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo. Evangelismo, páginas 425 e 426. Vamos ver alguns comentários? A lição desta semana enfatiza dois temas principais. O primeiro, os títulos de Jesus, conforme apresentados em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 20. Ressaltam a sua obra redentiva em favor da humanidade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o cabeça do corpo e o princípio. Segundo, Jesus veio a este mundo para realizar a reconciliação entre Deus e o ser humano, em um sentido específico, mas também entre Deus e toda a criação em um sentido mais amplo. Os títulos de Jesus e sua obra redentiva em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 20, é um hino de louvor a Cristo por sua obra de redenção. Ao aplicar diversos títulos a Jesus, Paulo recorreu ao Antigo Testamento, com o objetivo de demonstrar que Jesus era o cumprimento das promessas feitas nas alianças do Antigo Testamento. A expressão imagem do Deus invisível aponta para a verdadeira humanidade de Jesus, referindo-se, portanto, à sua encarnação. A palavra grega traduzida como imagem é eikon, termo frequentemente usado no registro bíblico para indicar que algo é uma representação de outra coisa. Por exemplo, a estátua do sonho de Nabucodonosor, bem como a imagem de ouro levantada pelo rei, foi chamada várias vezes de eikon na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Obviamente, o conceito de representação remonta a Gênesis, no capítulo 1, versos 26 e 27, em que Adão é descrito como criação à imagem de Deus.
Jesus veio ao mundo como o segundo Adão, para representar e revelar Deus. Essa ideia significa que, em vez de Jesus, Deus Pai tivesse vindo ao mundo. Ele teria sido como Jesus. Primogênito de toda a criação. Todos os títulos atribuídos a Jesus em Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao 18, tiveram como propósito destacar sua supremacia, cada um enfatizando diferentes aspectos de sua obra redentiva. O título primogênito de toda a criação, em Colossenses 1,15, antecipa o título semelhante de Colossenses 1,18, primogênito dentre os mortos, e está relacionado a ele. O uso do termo primogênito por Paulo está enraizado no Antigo Testamento. Geralmente, esse título pode ser interpretado de duas maneiras. Primeiro, ele apresenta Jesus como um governante sobre toda a criação, ressaltando assim sua singularidade e superioridade. Segundo, ele trata Jesus como eternamente pré-existente e criador de todas as coisas. Afinal, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. E ele é antes de todas as coisas, no verso 17. Não é necessário escolher uma visão em detrimento da outra, pois ambas se complementam. No verso 18 é-nos dito, que ele é o cabeça. Como em outras metáforas aplicadas a Jesus no Novo Testamento, a expressão "o cabeça do corpo" sugere tanto a autoridade de Jesus sobre a igreja quanto o seu cuidado terno por ela. Assim, como cabeça da igreja, Jesus provê seu crescimento nutrindo-a. Mais importante ainda, ele a salva, porque a ama. Em certo sentido, a metáfora do cabeça era bastante semelhante à imagem do pastor. Nesse papel, Jesus conduz a igreja para as fontes de água viva e conhece e é conhecido por ela, e a ama a ponto de dar sua vida por ela, com o propósito de lhe conceder a vida eterna. João 10, 28. A imagem de Jesus como o princípio de todas as coisas não era incomum no Novo Testamento. Em maior ou menor grau, todas as ocorrências dessa imagem se baseiam em Gênesis 1:1. Assim, embora a declaração inicial de Mateus capítulo 1, verso 1, não empregue o termo princípio, a frase livro da genealogia de Jesus Cristo alude ao livro de Gênesis. Veja Gênesis capítulo 5, verso 1, capítulo 2, verso 4. O Evangelho de Marcos começava com a declaração: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 1, verso 1, o que para muitos estudiosos remete a Gênesis 1:1. O Evangelho de João abre com a afirmação: no princípio era o Verbo. E prossegue: ele estava no princípio com Deus. De modo semelhante, João inicia sua primeira carta fazendo alusão ao seu evangelho quanto ao livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Mais adiante, ele declara: escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Por fim, no Apocalipse, João atribui a Jesus o título de o princípio da criação de Deus. Veja Apocalipse 3, verso 14. Assim, o título, o princípio, aponta para o papel de Jesus como nosso Criador e Redentor. O uso que Paulo fez do título primogênito dentre os mortos no verso 18 de Colossenses 1 foi muito semelhante ao uso do mesmo título por João em Apocalipse 1:5. Ambos os autores provavelmente tinham em mente o Salmo 89, verso 27,
diz o seguinte: por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. De certo modo, o Salmo 89 funcionou como uma espécie de comentário de 2 Samuel 7:8 a 16, que detalha a aliança de Deus com Davi. Uma leitura atenta do Salmo 89, contudo, revela que, em última instância, o texto se refere a alguém maior do que uma figura humana. Veja, por exemplo, o Salmo 89, nos versos 29 e 36. O Novo Testamento indica que Jesus é o filho de Davi no sentido escatológico. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 1. Ao aplicar o título primogênito a Jesus, Paulo apresentou como o cumprimento da promessa da aliança de Deus feita a Davi. Tudo o que Jesus fez resultou em sua exaltação ao primeiro lugar em todas as coisas. Segundo Paulo, Cristo é todas essas coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1, 19. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, Jesus é plenamente Deus ao mesmo tempo em que é plenamente homem. Sendo assim, ele cumpriu os requisitos necessários para reconciliar o ser humano com Deus. Em Efésios 2, no verso 14 ao 17, Paulo utiliza a linguagem da reconciliação em conexão com a ideia de que Jesus veio ao mundo para ser a nossa paz, fazendo a paz e anunciando a paz. Não apenas o ser humano, mas a toda a criação de Deus será pacificada e reconciliada. E então a plena harmonia será restaurada. Diz uma história que um pastor de uma igreja em Boston encontrou um menino em frente à igreja. E esse menino tinha com ele uma gaiola, que estava enferrujada, aonde ele mantinha presos vários passarinhos, assustados. Então o pastor perguntou: filho, onde você conseguiu esses pássaros? E o menino respondeu que havia caçado esses pássaros no campo. E o pastor seguiu ali com algumas perguntas. Falou assim: e o que você pretende fazer com esses passarinhos? A resposta do menino foi a seguinte: eu vou brincar com eles um pouco e depois eu vou dar eles para um gato que eu tenho lá na minha casa, para que o gato possa comê-los. Então, o pastor olhou aquele menino, olhou para aqueles passarinhos assustados dentro da gaiola, e ele se compadeceu daqueles passarinhos, e ele disse para o garoto: filho, eu compro esses passarinhos e a gaiola de você. O menino então falou: pastor, mas esses passarinhos, você não vai querer eles não, são passarinhos selvagens, eles nem cantar direito cantam, né? A gaiola está velha, toda enferrujada, para que você vai querer isso? Mas o pastor insistiu e disse a ele: eu lhe dou $2 pela gaiola com os passarinhos. Então o menino falou: eu aceito, mas já tenho que lhe avisar, não tem devolução, você está fazendo um péssimo negócio. Pastor, ok, Deus entregou os $2 para aquele garoto, que saiu feliz da vida com os $2. E o pastor então pegou aquela gaiola cheia de passarinhos, foi até os fundos da igreja, abriu a portinha da gaiola e ficou ali observando os passarinhos ganhando a liberdade. No domingo seguinte, o pastor levou a gaiola vazia para o púlpito e a usou como uma ilustração a respeito do propósito de Cristo: buscar e salvar aqueles que, como os passarinhos, estavam destinados à destruição. A diferença é que Cristo teve que comprar nossa liberdade
ao custo de seu próprio sangue, com a sua própria vida. Amém? Amanhã, na parte da tarde, nós daremos início à lição número 9, reconciliação e esperança. Até lá, um forte abraço, paz e graça.